E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estamos aqui para mais um vídeo exclusivo do canal. Hoje não teve o Conexão Angola por questões de programação, uma cobertura especial sobre a votação da eleição presidencial da Federação Angolana de Futebol e que o canal de notícias teve uma ampla cobertura com entrevistas e uma série de debates sobre a transformação do futebol angolano. Então, por isso, o Conexão Angola ficou prejudicado no tempo e houve a opção de não fazermos um programa às pressas, já que temos tantos temas para debater na atualidade geopolítica. No entanto, esta semana teremos mais conteúdos do que o habitual na televisão, porque vai acontecer a visita do presidente cessante Joe Biden, dos Estados Unidos da América. Ele vai a Angola. Por 3 dias ele estará em Angola para uma série de acordos bilaterais e também para o anúncio de investimentos em alguns projetos em parceria. E este era um dos temas, inclusive, que eu iria comentar hoje no Conexão Angola. E eu preparei um material interessante para falar, eu trago aqui com exclusividade para você, porque o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, ele vai chegar na próxima segunda-feira para uma visita de estado de 3 dias a Angola. Ele atende, assim, a um convite do presidente João Lourenço, numa viagem de retribuição, já que o presidente angolano esteve nos Estados Unidos da América para uma visita oficial. A visita consolida o papel de Angola como líder regional e também vai reafirmar a verdadeira transformação da relação entre os dois países, com um aumento das oportunidades econômicas e também o desenvolvimento sustentável no continente. Pelo menos essa é a narrativa predominante oficialmente. Não podemos esquecer que Joe Biden está saindo do poder, né? E que os acordos, para que eles realmente tenham valor, eles devem ser feitos entre estados, para que o Donald Trump não mude abruptamente algum tipo de projeto que seja iniciado. Isso, inclusive, aconteceu no primeiro mandato aí do Donald Trump, quando ele praticamente rompeu com o continente africano. Então, para além da tão prometida expansão de tecnologias e cooperação científica, haverá também a expectativa em torno do reforço da segurança e também do fortalecimento da segurança alimentar. O presidente angolano, João Lourenço, ele acredita que a visita de Joe Biden abrirá caminho para mais investimento privado norte-americano em Angola. Essa é uma das bandeiras do presidente angolano, atrair investidor estrangeiro, especialmente devido aos altos investimentos no corredor do Lubito, um projeto muito grande envolvendo alguns países vizinhos ali de Angola. Por causa da guerra na Ucrânia e, recentemente, as tensões no Oriente Médio, a relação dos países africanos com os preços do petróleo e gás teve impactos significativos, né? Porque os exportadores de petróleo, vendo possibilidades do aumento nas divisas e também no espaço fiscal, esses atores são africanos e estão tentando tirar proveito dessa tensão internacional para favorecimento dos seus próprios interesses, algo absolutamente normal. Eu tenho como exemplo aqui mesmo a Suécia, né, que na Segunda Guerra Mundial se posicionou neutra e acabou ganhando dinheiro de todos os lados da guerra, ficou muito rica, mas hoje, lamentavelmente, é um país membro da OTAN. Então, assim como a Europa hoje, devido às sanções fracassadas contra a Rússia, ela está também impedida de receber os produtos russos, os Estados Unidos, buscam alternativas aos produtos russos para os europeus. E o continente africano certamente é uma dessas possibilidades. Essa visita de Joe Biden deve consolidar também isso, numa tentativa dos Estados Unidos da América de não perder o seu prestígio junto aos europeus. Então, Angola emerge como uma opção confiável por causa da estabilidade política, da organização interna e também o novo contexto geopolítico aumenta as possibilidades de Angola para a atração de investimentos, não só dos Estados Unidos, e também favorece as exportações com condições mais favoráveis para os angolanos, inclusive na superação de desafios
de infraestrutura e desafios também financeiros, obviamente, porque a economia tem um poder muito grande sobre todas as outras coisas. As tensões geopolíticas entre a China e os Estados Unidos no continente africano também influenciam com mais investimentos, com os Estados Unidos agora buscando maior engajamento econômico e tentando conquistar a confiança de Angola como um bom parceiro. Angola, por ser um importante player africano, passa a ser cada vez mais importante nesta competição entre norte-americanos e chineses, especialmente com a crescente influência da China no continente africano como um todo. Com sabedoria, sob a liderança do presidente João Lourenço, Angola desenvolve uma estratégia baseada nas evidências para interagir com o mundo externo, fortalecendo instituições, diversificando economias, combatendo a corrupção e promovendo o crescimento liderado pelo setor privado, especialmente o internacional, para Angola, reduzindo o peso das despesas do Estado. É importante lembrar que o trabalho que tem sido feito na diplomacia angolana também é muito importante, porque Angola é um país não alinhado, ela não se envolve com problemas que não estão diretamente ligados a Angola. Por isso, Angola se posiciona de uma maneira estratégica para poder não criar nenhum tipo de rusga, vamos chamar assim, com nenhum ator estrangeiro que, porventura, esteja vivendo uma situação de conflito. Então, para atrair investimentos sustentáveis, Angola segue numa abordagem atentamente sobre os desafios socioeconômicos, questões climáticas também, por causa de uma questão internacional, de estar bem com todos os países que defendem essas bandeiras, mas sem perder de vista o combate à fome imediato através da agricultura familiar e também o necessário fortalecimento da base industrial nacional angolana para a produção de bens de maior valor agregado e também para satisfazer as demandas do consumo interno, reduzindo as importações. A colaboração regional e a integração de Angola, como na União Africana e também as comissões econômicas regionais, são essenciais para que todos os players internacionais possam compreender a importância de Angola como um país ideal para os parceiros internacionais e para que eles ampliem os interesses nas diversas parcerias, promoção do crescimento econômico regional e fortalecimento da posição geoestratégica no continente. Angola é hoje mais importante para esses atores internacionais do que o inverso. Isto vale para todos os países, inclusive europeus, a China, a Rússia e também os Estados Unidos da América. Você que está assistindo até aqui a este vídeo, é um vídeo exclusivo para os seguidores aqui do meu canal, o canal Wellington Calazans. Eu peço que você que não é inscrito, faça inscrição no canal para que possamos ampliar o nosso alcance, curta, comente, compartilhe e também, quem pode, contribui com o Pix que está na tela para que nós possamos fortalecer o nosso trabalho, trazendo cada vez mais conteúdo para você que gosta de geopolítica, tá bom? Bem, sobre uma situação que aconteceu em 1944 entre a França e Senegal, seria outro tema que eu iria comentar, e também sobre a questão do Chad, que anunciou o fim da cooperação militar com a França. Eu não tive a oportunidade de comentar no programa, mas comento com você aqui, especialmente você que sempre cobra conteúdos sobre o continente africano, não é? Então, o pedido de desculpas de Macron, transmitido através de uma carta ao governo senegalês, antes do 80º aniversário da tragédia, marcou aí um momento significativo no reconhecimento da França de seu passado colonial. A carta foi recebida pelo presidente Faye, que declarou que o gesto poderia abrir caminho para que toda a verdade sobre este doloroso evento de Taiorie surgisse. Há muito tempo, Senegal buscava, segundo o presidente, um encerramento para essa história, e ele acredita que desta vez o comprometimento da França será total, franco e colaborativo. Isso em declaração feita pelo presidente de Senegal à imprensa numa coletiva de imprensa.
foram aproximadamente 400 soldados desarmados que foram mortos por protestos de pagamento de salário, mortos pelos militares franceses naquela oportunidade, em 1944, e esse 80º aniversário da tragédia ocorre neste momento em que a França está perdendo influência entre suas antigas colônias africanas, tendo que retirar tropas de muitos países da região, e a relação da França com suas ex-colônias tem sido marcada por contradições, com privilégios e repressão implacável coexistindo. Isto porque os franceses ainda detêm o domínio sobre determinados segmentos como bancos, como outras frentes importantes do comércio e abastecimento, e tem tentado utilizar isso como o último cartucho, vamos chamar assim, para manter a sua influência entre as ex-colônias francesas no continente africano. Macron tem buscado, de certa forma, um encerramento para o massacre de 1944, do Senegal, mas sem expressar assim, um arrependimento. É muito mais protocolar, segundo a imprensa de Senegal, que eu li hoje. Mas não deixa de ser assim, um passo significativo reconhecer a culpa, né, pelo evento trágico. Ele pediu desculpas oficialmente, o que não deixa de ser um gesto, ainda que alguns vejam com certo ceticismo e até mesmo com algum tipo de demagogia, mas é algo que está sendo noticiado e que de alguma maneira compromete não só Macron, como toda a França, com esse sentimento de culpa pelos crimes praticados em 1944 no Senegal, enquanto a França continua tentando recuperar a influência na região, e os países africanos estão mais assertivos do que nunca e também relutantes em ceder às pressões das ex-potências coloniais. Eu vou dar aqui um outro exemplo. A Argélia, por exemplo, deixou cicatrizes na memória francesa após longa e sangrenta batalha. E a sensibilidade e o cuidado são fundamentais para que a França possa reconstruir suas relações com os países africanos, especialmente de língua francesa, evitando os jogos de poder e reconhecendo os erros do passado. Um outro exemplo claro é o do Chad, né, que a decisão do Chad de encerrar seu acordo de cooperação defensiva com a França, uma ex-potência colonial também do Chad, é algo que consolida um declínio da influência francesa no continente africano, especialmente nos países que tiveram total domínio, impondo a eles as condições de colônias, mas colônias muito exploradas. As implicações desta mudança, elas devem ser destacadas através do crescente sentimento anti-francês nas ex-colônias, e isso reflete um desejo pela busca de novos parceiros, maior autonomia e a verdadeira independência. A Rússia e a China, por exemplo, estão ocupando muito espaço que era da França, porque estão levando não apenas promessas, imposições e exploração e extração dos recursos, estão levando parcerias concretas, e isso tem feito uma diferença muito grande e mudando a abordagem dos países ocidentais em relação aos países africanos. Comentei há pouco a situação dos Estados Unidos em relação a Angola. Então, muitos países africanos buscam novos parceiros, e Rússia e China disparam mesmo aí na frente, mas não apenas eles, o próprio Irã, países árabes de um modo geral, a Índia. Então são muitos os países que estão disputando algum tipo de protagonismo junto aos africanos em parcerias e cooperações bilaterais. Tudo isso na expectativa de que sejam consolidadas as soluções para os problemas africanos e, obviamente, os africanos tentando tirar proveito desse momento geopolítico e podendo, assim, mudar todo um histórico recente, né, ou até histórico, vamos dizer assim, de muitos problemas socioeconômicos dos países africanos. E devemos valorizar esta importante postura do Chad, porque esse tipo de postura permite que as nações africanas desenvolvam suas capacidades próprias de gestão das suas demandas internas
e essas demandas devem ser vistas como prioritárias a partir de escolhas independentes desses países. Então, eu também vejo aí nessa questão do Chad, de rompimento da cooperação militar com a França, como algo muito positivo. E se você quiser comentar, pode comentar aí, sem problema algum. Os comentários aqui na nossa página passam sim por moderação, não toleramos agressão, links de outras publicações, porque não estamos aqui para fazer comparação entre o nosso trabalho e dos demais, exceto quando citados por mim mesmo, né? E no chat, durante o chat ao vivo, vamos falar assim, durante a exibição deste vídeo, nós temos a moderação que é liderada pela Amanda Rabuski. Bem, você pode curtir, comentar, compartilhar, ampliar o alcance dos nossos trabalhos e também colaborar com o Pix, quem pode, para que possamos fortalecer ainda mais o trabalho aqui do canal. Agora, sobre Rússia e Ucrânia, outro tema que ganhou muito destaque, que seria hoje mais um que iríamos comentar no Conexão Angola. O Serviço de Inteligência Estrangeiro russo afirmou que o Ocidente, através dos países membros da OTAN, tem planos de enviar 100 mil soldados da OTAN para ocupar a Ucrânia e impedir uma vitória russa. Algo que eu considero assim extremamente burro. Porque, como eu tenho dito, a discrepância tecnológica entre a Rússia e os países membros da OTAN desfaz qualquer tipo de dúvida de que essa estratégia possa ter algum sucesso. Para além das armas inferiores da OTAN, nós devemos considerar também que o número de ucranianos mortos até agora já revelam claramente que o modelo de guerra travado na Ucrânia com o apoio da OTAN é obsoleto em relação ao modelo russo, que é muito mais remoto e com uma exposição mínima das vidas das suas tropas. Enquanto a Ucrânia tem altas perdas, a Rússia tem muito poucas baixas. E se a OTAN quiser reforçar o contingente no campo de batalha, só vai perder muitos soldados, só vai haver mais mortes, dessa vez de europeus. Para quem criticou Putin, considerando que ele fazia uma abordagem lenta no conflito, o que teria permitido, segundo alguns especialistas, que o Ocidente se envolvesse gradualmente. Isso não é verdade, porque a guerra começou por causa da presença da OTAN no descumprimento dos acordos de Minsk, nunca esqueça isso, e essa tensão aumentou por conta disso. Então hoje vemos que a estratégia de Putin sempre foi uma estratégia russa muito inteligente para parecer fraco quando era muito mais forte. E o uso recente de armas de alta tecnologia que que o Ocidente, chamado Ocidente, os países da OTAN não têm condições de barrar, de interceptar. Isso mostra que a Rússia sempre esteve escondendo, e dizem que eles têm muito mais, e na verdade não é só dizem, tem muito mais equipamento do que aquele que já foi testado. A situação atual da Ucrânia é, com todas as letras, insana. Porque com ataques de mísseis de longo alcance autorizados aí, um pelo New York Times, depois seguido por vários e não desconfirmado pelo governo dos Estados Unidos, então o Zelensky aproveitou aí esse vácuo, e política não deixa vácuo, para atacar com mísseis de longo alcance. A tecnologia russa de defesa, muito melhor do que a de ataque da OTAN, interceptou os mísseis, causando estrago praticamente zero para os russos, mas permitindo que Putin usasse muito mais força. Mas ainda assim, Putin evitou até aqui agir de forma mais decisiva. Como tenho dito aqui para você que é seguidor do meu canal, quanto mais essa guerra se estende, melhor para a Rússia, porque o objetivo de Putin é quebrar as economias dos países membros da OTAN e também mudar os governos desses países, e ele está conseguindo isso. Só falta mesmo cair o Olaf Scholz da Alemanha, mas que provavelmente deverá ter o seu voto de confiança em dezembro chumbado, e serão realizadas eleições em fevereiro na Alemanha, quando o Olaf Scholz deverá cair, e será o último a cair. Então Putin, ele tem sido muito estratégico junto com as forças russas. Obviamente que nós devemos ter a preocupação
com a possibilidade de uma guerra nuclear. Estamos falando de potências nucleares que estão em jogo, mas devemos também pôr as esperanças numa mudança de postura dos Estados Unidos da América e, consequentemente, da OTAN, com a posse de Donald Trump, que prometeu defender a paz. E isso acontecerá em janeiro de 2025. A questão é se Donald Trump será capaz de dialogar sobre a paz com a Rússia, porque eu não tenho certeza disso. Eu vejo que existe aí uma máquina de corrupção do Pentágono que é muito mais forte do que os poderes de um presidente dos Estados Unidos, tanto que Joe Biden está fazendo de tudo para inviabilizar a chegada de Donald Trump ao poder através das provocações diversas em diferentes focos de guerras regionais. Então, Putin tem agido de maneira prudente para evitar um conflito devastador. Não descartemos também a queda do governo em Kiev antes que o Ocidente tenha a chance de intervir de maneira abertamente declarada. O Zelensky pediu à OTAN, por exemplo, que ofereça proteção garantida às partes da Ucrânia não ocupadas pela Rússia para interromper a guerra. Ele chegou a sugerir que as áreas sob controle de Kiev sejam tomadas sob o guarda-chuva da OTAN, mantendo as fronteiras reconhecidas internacionalmente. Zelensky afirmou que isso poderia ajudar a interromper a fase quente da guerra e permitir negociações diplomáticas para recuperar territórios controlados pela Rússia. Mas devemos, para encerrar esse tema, lembrar que foi exatamente pela ameaça da presença da OTAN na Ucrânia que Putin iniciou o que ele chama de Operação Militar Especial e que todos nós chamamos de guerra. Então, este foi mais um tema. Eu peço a você, com exclusividade aqui neste vídeo para o nosso canal, que curta, comente, compartilhe e, quem pode, colabora com o Pix. Vamos fortalecer esse canal aqui, vamos fortalecer. Estou procurando fazer o melhor para você todos os dias, tá bom? Nós também temos como tema a questão do Oriente Médio, com esse cessar-fogo bastante frágil, né? Porque Israel foi forçado a aceitar um acordo de cessar-fogo proposto por países como França e outros, né, Estados Unidos também, diz ter sido um dos artífices desse cessar-fogo de 60 dias, mas já existem focos de desrespeito ao cessar-fogo, com Israel, obviamente, tentando inviabilizar o Hezbollah num ataque também na Síria, que está acontecendo em parceria com os Estados Unidos da América, mas que vai causar aí uma reação bastante sincronizada entre Irã, Rússia e também Iraque, para a expulsão dos terroristas. E, como sempre falei, há muitos anos eu venho falando isso, o terrorismo é patrocinado pelos países membros da OTAN e por Israel. Observe que o ISIS nunca atacou Israel. O ISIS é uma célula terrorista controlada por Estados Unidos e Israel. E eles estão tentando tirar a estabilidade dali da Síria para poder inviabilizar a chegada de reforço militar para o Hezbollah, facilitando o genocídio de Israel contra a Palestina e contra o Líbano. Mas é mais uma batalha perdida, porque é uma questão tecnológica. O Irã possui também armas muito mais modernas do que dos países membros da OTAN, incluindo os Estados Unidos da América. Armas hipersônicas. São 2 décadas à frente dos países ocidentais. Por isso, dificilmente a Síria vai cair, Assad deverá continuar à frente, porque o exército sírio está recuando para se reorganizar, reestruturar para um contra-ataque fulminante. Essa é a expectativa de muitos especialistas e eu faço coro a esta análise. Tá bom? Israel continua atacando Gaza, o que também fere qualquer tipo de possibilidade do cessar-fogo durar muito tempo, porque o Hezbollah é solidário à população de Gaza, da Palestina como um todo, e também os iranianos prometeram a retaliação, que está, né, ainda engasgada do dia 1º de outubro, quando Israel atacou com aviões algumas bases, matando 5 pessoas no Irã, e o Irã já disse que a vingança vai acontecer. Então é uma questão que o cessar-fogo não vai conseguir impedir
e a tensão no Oriente Médio continua firme e forte. Então estes foram os temas que eu comentei, quer dizer, que eu deveria ter comentado se houvesse programa, mas que eu trago para você com exclusividade aqui do canal. Eu sou Wellington Calazans. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, compartilhe e quem pode, contribui com o Pix para o fortalecimento do nosso canal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Até lá.